Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Duvico, vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: um fornecedor vendia caixas de leite a um supermercado por R$ 1,50 a unidade. O supermercado costumava comprar 3.000 caixas de leite por mês desse fornecedor, certo? Então, uma forte seca ocorrida na região onde o leite é produzido forçou o fornecedor a encarecer o preço de venda em 40%. O supermercado decidiu então cortar em 20% a compra mensal dessas caixas de leite. Então aqui a gente está falando de variação de preço, variação da quantidade de compra, certo? Isso a gente vai utilizar durante agora a resolução do problema. Após essas mudanças, o fornecedor verificou que sua receita nas vendas ao supermercado tinha aumentado. Então ele pergunta: o aumento da receita nas vendas do fornecedor em reais foi de... Então, primeiro a gente tem que saber qual era a receita anterior dele, antes dessas variações aí de preço do preço de venda, das alterações de quanto o supermercado compra. A gente tem que saber o quanto esse cara ganhava. Então, a receita dele, com certeza, vai ser o quê? O número de caixas de leite que ele vendia vezes o preço que era vendido cada unidade. Então eu tinha que o número de caixas de leite que eram vendidas eram 3.000 caixas, certo? E cada caixa era vendida a R$ 1,50. Fazendo essa continha aqui, a gente chega então que o valor que ele recebia antigamente era R$ 4.500. Bom, agora a gente tem que calcular essas variações que tiveram aí tanto do preço de venda como da quantidade que é comprada pelo supermercado. Bom, o número de caixas que vai ser comprado pelo supermercado, ele comenta que foi cortado 20% dessas compras. Então, o supermercado antes, ele comprava 3.000 caixas. Certo? 3.000 caixas. Isso aqui então era o nosso 100%. A questão toda agora é que ele resolveu cortar 20% dessa compra mensal de caixa de leite. Então o que acontece? Se ele cortou 20%, então ele vai ficar o quê? Ele cortou 20%, na verdade ele vai comprar o quê? 80% em relação ao que ele comprava antes. Ou seja, eu comprava, os meus 100% era 3.000, agora o que eu estou comprando é 80%, que é quando eu retiro 20% daquilo que eu comprava. Ou seja, então o que eu vou fazer aqui vai ser então retirar 20% desses caras. Moral da história, então eu vou comprar agora só 80% do que eu comprava de caixas de leite antes, e agora eu quero saber quanto vale esse X. Fazendo isso aqui, eu vou fazer o que vai acontecer. Eu fico com 100x igual a 80 vezes 3.000, certo? Então isso aqui fica 80 vezes 3.000 dividido por 100. O que acontece? Esses zeros com esses zeros cortam. O que a gente fica é o quê? 80 vezes 30, que esse 80 vezes 30 então vai dar 2.400, ou seja, com essa redução de 20%, ele passa a comprar 80% do que ele comprava antes. Então isso aí, obviamente, vai reduzir, e aí eu passo a ter o quê? 2.400 caixas. Então isso aqui eu já vou anotar esse dado, ó. Eu vou anotar esse dado aqui, certo? Vou chamar esse R do R', né? Ou seja, esse R' vai ser a nova receita. Então, o número de caixas que ele compra atualmente vai ser, então, 2.400. Então, 2.400 caixas é a nova compra que eu tenho, é o novo valor de caixas de leite que o supermercado compra. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar agora e vou calcular o seguinte. Eu vou pegar agora e vou calcular qual vai ser então o valor de venda, porque ele comenta o seguinte: uma forte seca ocorrida na região onde o leite forçou o fornecedor a encarecer o preço de venda em 40%. Então o que acontece? Antigamente era cobrado então o valor de R$ 1,50, certo? E isso aqui correspondia então a 100% lá do valor antigo. A questão é que se ele encareceu o preço em 40%, o que vai ser? Esse 40% é aquilo que passa do 100% anterior. Ou seja, o novo preço de venda vai ser o quê? 140% do valor anterior. Porque 140 seria o 100% mais 40%, que é o valor que aumentou em relação ao valor anterior. Ou seja, então esse aqui vai ser o valor X do novo preço de venda desse carinha.
Tranquilo? Então, 140. Então, uma coisa que é interessante, tudo aquilo que, ou seja, o aumento é aquilo que passa de 100%. E o desconto, ou seja, a diminuição é aquilo que falta para 100%. Então, reparem que lá a gente pegou e colocou 80%, ou seja, ele cortou 20%, ficou 80% do que era antes. 40% de aumento em relação ao preço quer dizer que o meu novo preço vai ser o quê? Vai ser o 100% de antes mais 40%, vai dar 140%. Beleza. Fazendo agora essas contas, a gente fica aqui, 100x vai dar 140 vezes 1,5, certo? Então isso aqui vai ficar 140 vezes 1,5 dividido por 100. Esse zero com esse zero eu já posso cortar para facilitar a conta, e aí eu faria 14 vezes 1,5, 14 vezes 1,5 vai dar 21, isso vai ficar dividido por 10, esse 10 vai deslocar então uma vírgula para a esquerda, nesse cara, isso aqui vai acabar dando 2,1, ou seja, R$ 2,10, né, ou 2,1 vai ser o novo valor do preço lá que o fornecedor vai cobrar. Ou seja, dentro da nossa receita vai ser o quê? Ele vai ser, então, o preço de cada uma dessas 2.400 caixas que a gente já calculou anteriormente. Moral da história. A nova receita vai ser, então, os 2.400 vezes 2,1, ou seja, 2.400 caixas compradas vezes 2,1, que é o preço de cada caixa. E isso aqui vai dar, então, fazendo essa continha, isso aqui vai dar, então, um valor de R$ 5.040. Se, agora que a gente tem, ou seja, o quanto aumentou nas receitas, vai ser o quê? Vai ser o valor que ele recebe nessa nova receita, né? Menos o valor que ele recebia anteriormente, que era o Rzinho. Nessa nova receita, ele recebe R$ 5.040. Antigamente, ele recebia o valor de R$ 4.500. Então, quer dizer que a diferença desses 5.040 para os 4.400, isso aqui vai dar uma diferença de R$ 540. Então, o aumento da receita nas vendas fornecedor em reais foi de R$ 540, que é a letra A.